Daddy-o! Nessa primeira parte, o Will já começa falando com gíria, daddy-yo, ao invés de falar daddy or dad. Essa gíria também tá presente no Breaking Bad, por exemplo, Jesse Pinkman. Ele vai falar com o Mr. White, ele fala, yo, Mr. White. Yo, Mr. White. Não tem tanto um significado, não tem uma tradução, é mais uma gíria, assim, pra ser mais descolado, né? What's up? E falando em gíria, olha aqui outra. What's up? Ele fala what's up, ao invés de what's up, significando e aí? I'm glad you're here. Por isso que todo mundo fala que não consegue entender o inglês falado. Olha só o que ele fala aqui. I'm glad you're here. Man, I'm glad you're here. Tem duas contrações. I'm, I am, you're, you are. Podemos traduzir a frase como, cara, eu estou feliz que você está aqui. Man, I'm glad you're here. Some business came up I gotta handle. O pai do Will quer comprar o cigarro novamente. Ele fala, some business came up I gotta handle. Some business, alguns negócios, came up, vieram, aconteceram. I gotta handle. I got to handle. É uma contração. Eu tenho que cuidar deles. So we're gonna have to put our trip on hold. So we're gonna have to put a trip on hold. Olha só como ele fala muito rápido. So, we are, né? Outra contração, we are going to have to put a trip on hold. Have to put our trip on hold. Literalmente seria, então nós vamos ter que colocar nossa viagem em espera. You understand? Note que aqui ele exclui totalmente o uso do do, que é o auxiliar de perguntas do presente simples. Ele não fala, do you understand? Ele fala, you understand? Você entende? Yeah, that's cool. Yeah, that's cool. Não, tudo bem. That's cool. Just for a couple of weeks. I understand. Just for a couple of weeks. Só por algumas semanas. A gente pode traduzir não literalmente. Essa palavra couple significa casal. Ou seja, par de semanas, né? Se a gente fosse traduzir literalmente. E é engraçado como em inglês eles gostam de contrair tudo. Até coisas que não têm contração. Eles meio que comem as palavras. Se você perceber, eles não pronunciam assim. Just for a couple of weeks. Eles pronunciam just for a couple of weeks. Maybe a little longer. Maybe a little longer. Talvez por um pouco mais de tempo. Yeah, whatever. Eu sempre falo aos meus alunos para não traduzirem as palavras da maneira literal. Notem aqui a presença da palavra whatever. What significa o quê? Ever significa sempre. Não faz sentido você colocar o que sempre e significar tanto faz, mas é a lógica do inglês. Look, I'll call you next week. Look, I'll call you next week. I will vira I'll. Mais uma contração para a conta. Look, olha, I'll call you next week. Eu vou te chamar, vou te ligar na próxima semana. We'll iron out the details. Olha, eu confesso que eu tenho 8 anos de inglês e até pra mim foi difícil de entender essa frase, mas eu vou repetir um pouquinho mais devagar pra vocês pegarem os detalhes. And we'll iron out the details. E nós vamos resolver os detalhes. Will é a contração. We will. It was great seeing you, son. It was great seeing you, son. Nunca pensem com a cabeça de brasileiro quando estiverem falando ou pensando em inglês. A gente tem a presença do verbo see na forma contínua, mas não faz o menor sentido pra gente que fala português. Como assim foi ótimo vendo você, filho? Então, a gente não pode se prender a essa lógica do português. Nós temos que pensar fora da caixa. Estamos aprendendo outra língua. Vamos traduzir essa frase da seguinte maneira. It was great seeing you, son. Foi ótimo te ver, filho. You too, Lou. É importante percebermos o que está acontecendo na cena também. O pai do Will vai chamar ele de son, que é filho. Porém, o Will não vai chamar o seu pai de pai, como foi na primeira cena, daddy or dad. Ele vai chamar de Lou, demonstrando assim a decepção do personagem quanto ao seu pai. Você também, Lou. You too, Lou. Sorry, Will. Nesse contexto, o pai do Will já foi embora e o tio Philip vai falar I'm sorry, Will. Nessa cena, o uso do I'm sorry não vai significar me desculpe, mas sim um eu sinto muito. E agora, pessoal, peço que vocês preparem os ouvidos, porque vai vir uma metralhadora de palavras. You know what? Actually, this works out better for me, you know. A partir daqui a gente vai ter muito uso dessa expressão, you know, que é justamente uma estratégia para manter o ouvinte ligado ao que o falante está falando. You know, tá ligado? Vamos lá. You know what? Quer saber? Actually, na verdade, this works out better for me. Isso vai ser melhor pra mim, vai funcionar melhor pra mim. You know, tá ligado? Slimmy's a summer come to class wearing next to nothing, you know what I'm saying? It's all right. Eu avisei pra vocês que ia ficar cada vez mais difícil. Aqui, por exemplo, wearing next to nothing. Ele quase não fala o next, cara. É impressionante. You know what I'm saying? Ele fala assim, you know what I'm saying? Essa questão de conseguir compreender o que o native speaker tá falando só vem com tempo e com prática. Não tem segredo. Assim como eu já falei num vídeo anterior, repetição é chave pra aqueles que querem aprender qualquer coisa. Eu aposto que se vocês pegarem essa cena e repetirem ela por 10 vezes, devagar e depois
depois ir aprimorando a velocidade, vocês vão sim conseguir entender. The slimmies of summer, as magrinhas do verão, come to class wearing next to nothing. Vêm às aulas vestindo quase nada. You know what I'm saying? Novamente, tá ligado no que eu tô falando? Right to be angry. Na língua inglesa, muitas vezes você vai ter que se esforçar bastante pra conseguir ouvir o que a outra pessoa está tentando te comunicar. Nessa cena aqui, eu confesso pra vocês que eu não consegui entender o que o tio Phil está falando. E eu tive que pesquisar, mas ele tá falando aqui. Well, it's alright to be angry. Well, tá tudo bem ficar com raiva. It's é a contração. It is. Essa contração pode ser usada tanto para o is quanto para uma posse. Por exemplo, você pode ver Carlos Store com um S. E percebam que a gente tem a regrinha também. Se fosse Carlos Store, a gente só ia colocar o apóstrofo. Se fosse David Store, a gente ia colocar o apóstrofo e o S, indicando assim a posse deles. Hey, why should I be mad? Hey, why should I be mad? Ah, por que eu deveria ficar estressado, com raiva? Pequena curiosidade pra vocês é que a palavra mad pode significar também louco, certo? Pode significar louco e estressado. I'm saying at least he said goodbye this time. I'm saying, at least he said goodbye this time. I'm, contração I am. I'm saying, eu estou dizendo, at least, pelo menos, he said goodbye this time. Ele falou adeus dessa vez. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. Outra contração, hadn't, had not. I just wish, eu só desejo, I hadn't, que eu não tivesse, wasted, gastado. Wasted my money buying this stupid present. Gastado o meu dinheiro comprando esse presente estúpido. I'm sorry. If there was something that I... O tio Phil vai falar mais uma vez, I'm sorry, eu sinto muito. You know, if there were something that I... Começa a se oferecer algumas ajudas. If there was something that I... Se tivesse alguma coisa que eu pudesse... You know what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. You know what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. You know what? Tá ligado? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. Você não tem que fazer nada, tio Phil. Olha lá, outra contração, ain't not, que pode ser utilizado bem informalmente nos diálogos. Essa contração pode substituir várias formas negativas, como I am not, is not, are not, have not, has not. Ain't like I'm still 5 years old, you know? Ain't like I'm still 5 years old, you know? Não é como se eu tivesse 5 anos, tá ligado? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Let's break it down. Vamos por partes. Ain't like. Ain't é uma negação. E like é como se a gente estivesse falando tipo. Não é um like de gostar, e sim de tipo. I'm gonna be sitting up every night asking. Eu vou estar aqui sentado todas as noites perguntando my mom, minha mãe, when's daddy coming home? Perceba que tem o when's. When is daddy coming home? Who needs him? Who needs him? Ao invés de falar who needs him, ele fala who needs him? Quem precisa dele? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned it. Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned it. Traduzindo fica, ei, ele não estava lá para me ensinar como eu deveria arremessar minha primeira cesta, mas eu aprendi. A palavra shoot literalmente significa atirar com a arma, porém aqui é atirar a bola de basquete na cesta. Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I? And I got pretty dang good at it too. E eu fiquei muito bom nisso também. Didn't I, Uncle Phil? Não foi mesmo, tio Phil? Notem que damn é um palavrão, mas não é um palavrão tão forte assim. É damn. Damn, son. Caramba, filho. Uncle Phil got... Yes, you did. Olha que interessante. O tio Phil vai responder, sim, você ficou bom. O Will vai perguntar, didn't I? Eu não fiquei bom? E ele vai responder com a mesma pergunta que o Will fez pra ele. E isso vai acontecer bastante na língua inglesa. Se você pegar uma frase como, do you like chocolate? O do tá significando pergunta. Mas, se eu responder, yes, I do. Sim, eu gosto. Ele vai se moldar ao verbo. through my first day without him, right? Got through my first day without him, right? Percebam que aqui ele não fala without him, mas ele fala without him, without him. A tradução fica, passei pelo meu primeiro encontro sem ele, certo? I learned how to drive. I learned how to drive. Eu aprendi como dirigir. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I learned how to shave. Eu aprendi a me barbear. I learned how to fight without him. Eu aprendi a lutar sem ele. I had 14 I had 14. great birthdays without him. Teve 14 great birthdays without him. Ótimos aniversários sem ele. He never even sent me a damn card. He never even sent me a damn card. É como eu sempre digo, pessoal, nunca traduzam literalmente. Nesse contexto a gente vai ter damn como droga. É tanto que a gente tem muito naqueles seriados antigos. Oh, cara, que droga. Uma palavra que significava caramba agora significa droga. As línguas, elas estão tentando passar uma mensagem e não necessariamente traduzir o que é dito exatamente. É uma mensagem, um sentimento. Oh,
O Will manda o pai dele pra aquele lugar, né? I need him then and I don't need him now. Ain't need him then, and I don't need him now. Não precisei dele antes e não preciso dele agora. Nah, you know what, Uncle Phil? You know what, Uncle Phil? Quer saber, tio Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get through college without him. Eu vou passar pela faculdade sem ele. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna get a great job without him. Eu vou conseguir um ótimo trabalho sem ele. I'm gonna marry me a beautiful honey. Eu vou me casar com uma linda esposa. Gonna marry a beautiful honey. Detalhe que essa palavra honey é mel, mas é usado aqui como esposa. Geralmente é usado como querida pra sua namorada, pra sua esposa. I'm having a whole bunch of kids. I'm gonna have me a whole bunch of kids. E eu terei um bocado de filhos. I'm gonna be a better father than he ever was. I'll be a better father than he ever was. Eu serei um pai melhor do que ele sempre foi. And I sure as hell don't need him for that. And I'm sure as hell I don't need her for that. Hell aqui tá como um palavrão de intensidade. Ele vai colocar muito mais intensidade na frase. This ain't a damn thing he could ever teach me. Cause ain't a damn thing he could ever teach me. Porque não tem nenhuma coisa que ele pode me ensinar. A palavra because na boca do Will se transforma em cuz. About how to love my kids. About how to love my kids. Sobre como amar minhas crianças, meus filhos. E se preparem porque a próxima cena será heartbreaking. É de quebrar o coração, cara. How come he don't want me, man? How come he don't want me, man? Como ele não pode me amar, cara? No mais, pessoal, é isso que eu tenho pra ensinar vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar alguma coisa que vocês acharam de interessante das expressões que eu falei, das contrações, tá certo? Aqui do lado já tá aparecendo um vídeo parecido, porém de Breaking Bad. That's it for you folks. Have a great one.